Fala galera, beleza? Prepare-se para fazer um tour por alguns dos lugares abandonados mais assustadores do mundo. De parques de diversões a cidades fantasmas. Esses lugares vão fazer seu cabelo se arrepiar. Pronto para conhecer os 10 lugares abandonados aterrorizantes? Número 1. Cristo submerso em San Frutuoso. O Cristo do Abismo em San Frutuoso pode parecer o enredo de um filme. Ainda mais quando você adiciona que a poucos metros de distância há um navio britânico da Guerra da Crimeia. No entanto, é uma realidade. É uma estátua espetacular de bronze de 17 metros de profundidade no mar, em uma pequena baía, situada na costa da Ligúria, na Itália. Mas por que está submersa? Em 1950, Dario Gonzatti, um dos pioneiros do mergulho, lamentavelmente perdeu a vida em um acidente nas águas da baía. Então, seu amigo, Giulio Marcanti, quis homenageá-lo com uma obra de arte neste local. Visitar San Frutuoso pode ser uma experiência fascinante e assustadora ao mesmo tempo. A estátua do Cristo do Abismo, a 17 metros de profundidade no mar, é imponente e fará você sentir como se estivesse em um mundo totalmente diferente. Além disso, o fato de que a estátua está lá por causa de uma história um pouco sombria dá ao lugar um toque de mistério e emoção. Número 2. Ilha de Hashima. Esta assustadora ilha, de alguma forma, foi um símbolo da industrialização, mas depois se tornou nada mais do que uma ilha fantasma. Sua história remonta ao final do século XIX, era o principal local de mineração de carvão, e a Mitsubishi encontrou uma grande quantidade de depósitos de carvão subterrâneos nesta ilha. Centenas de trabalhadores se mudaram para Hashima com suas famílias para começar uma nova vida. E a ilha cresceu exponencialmente ao longo dos anos, a ponto de abrigar mais de 6.000 pessoas. No entanto, o declínio da mineração de carvão levou a Mitsubishi a fechar a mina, e apenas 3 meses depois, a ilha estava completamente abandonada. Desde então, o local está desabitado. As paredes perderam sua cor original, as estruturas se deterioraram, os vidros das janelas se quebraram, e os edifícios se tornaram esqueletos, que até hoje resistem às investidas do oceano. Os edifícios de concreto ainda estão de pé, mas completamente vazios, como simples lembranças do esplendor que um dia tiveram e que a tecnologia deixou para trás. Sem dúvida, visitar a ilha de Hashima é uma experiência assustadora, que o transportará para um lugar abandonado e esquecido pelo tempo. Número 3. Cemitério de trens. Não há turista que não sinta atração pelo incomum cemitério de trens, transformado em uma estação fantasma de trens a mais de 3.000 metros de altitude, situado em Uyuni. Aqui, podemos encontrar dezenas de trens do século passado que se deterioram ao ar livre. A primeira linha de ferrovia de toda a Bolívia ligava Uyuni a Antofagasta, e por muito tempo, o projeto funcionou com grande sucesso. Os trens percorriam suas vias transportando minerais como ouro, prata, cobre e estanho. No entanto, por volta de 1940, a indústria mineradora local entrou em colapso e muitas instalações foram abandonadas. Visitar este lugar abandonado pode ser uma experiência fascinante e assustadora ao mesmo tempo. Os trens enferrujados e corroídos pelo tempo são um lembrete do poder da natureza e da passagem inevitável do tempo. Número 4. Teatro Orpheum. Localizado em New Bedford, Massachusetts, este edifício era conhecido como o Teatro Orpheum. Funcionava como uma sala de cinema e teatro e abriu suas portas em 15 de abril de 1912, coincidentemente no mesmo dia em que ocorreu a tragédia do Titanic. O teatro fechou em 1958 e desde então só foi reaberto para ocasiões especiais. Mais tarde, foi vendido a uma companhia tabacalera, que o utilizou para armazenamento em 1962, mas agora está em grande parte abandonado. Hoje em dia, o Teatro Orpheum é um lugar misterioso e assustador para se visitar. Apesar de haver sempre planos para reviver o edifício, eles nunca se concretizam. Pelo contrário, o antigo teatro se deteriora cada vez mais. É muito triste vê-lo agora abandonado e desolado. Sem dúvida, é um lembrete de que o tempo e a falta de manutenção podem destruir qualquer coisa, mesmo um local que já foi tão grandioso. Número 5. Central nuclear na Bélgica.
É uma torre de resfriamento em uma usina elétrica abandonada em Múrcia, Bélgica. Este local foi construído em 1921 e se tornou o principal produtor de energia para o país em poucos meses. No entanto, a grande quantidade de dióxido de carbono que emitia ao funcionar gerou dezenas de protestos do Greenpeace, o que resultou em um encerramento absoluto em 2007, e toda a estrutura foi abandonada. Durante o tempo em que estava ativa, a torre de resfriamento estava em funcionamento constante, resfriando 480 mil galões de água por minuto. Mas hoje em dia, uma paisagem inquietante se formou no seu interior, com a vegetação invadindo gradualmente a estrutura abandonada. A sensação de solidão e abandono ao entrar neste local pode ser realmente assustadora. Apesar do atrativo, este é um lugar perigoso, e não se recomenda entrar sem permissão ou equipamento de segurança para aqueles que buscam experimentar o verdadeiro terror. Número 6. Six Flags New Orleans. Sem dúvida, este lugar abandonado parece especialmente terrível. Não apenas pela sua aparência, mas também pela sua história trágica. O Six Flags New Orleans foi um dos parques de diversões mais populares do mundo. Mas tudo mudou em 29 de agosto de 2005. Quando o furacão Katrina devastou a cidade. Como resultado, 80% da população de Nova Orleans foi obrigada a abandonar suas casas, incluindo o Six Flags New Orleans. O parque de diversões ficou submerso sob as águas, o que causou que quase todas as atrações do parque ficassem inutilizadas. Após uma análise, o Six Flags decidiu que a reconstrução envolveria milhões de dólares, e assim, o parque foi finalmente fechado. Atualmente, o parque de diversões se tornou um destino turístico popular para aqueles que desejam experimentar a sensação de terror que um lugar abandonado provoca. A maioria das atrações ainda estão no mesmo lugar, embora obviamente estejam deterioradas e não sejam movidas há anos. A sensação de solidão e abandono ao entrar no Six Flags New Orleans pode ser realmente assustadora, especialmente quando se pensa na tragédia que o causou. Número 7. Torre Fantasma de Sathorn. Agora, é hora de explorarmos a história da Sathorn Unique Tower em Bangkok, um arranha-céu de 50 andares que nunca chegou a ser habitado. Este edifício abandonado tem mais de 20 anos de decadência e se tornou a atração turística mais disfuncional da Tailândia. À medida que foi construído com o objetivo de se tornar um complexo luxuoso de apartamentos, o projeto foi suspenso e o arquiteto foi preso por fraude. O edifício agora está repleto de salas inacabadas, poeira e o vento uivando pelos corredores. Sua estrutura enferrujada e seus amplos salões cheios de silêncio e abandono geram uma atmosfera extremamente sombria e misteriosa. Embora as autoridades tenham cercado e protegido as entradas para impedir a passagem, esses esforços têm sido em vão. Pois apesar de ser um lugar abandonado e perigoso, a Sathorn Unique Tower continua a ser atraente e fascinante para muitos turistas em busca de experiências emocionantes. Você teria coragem de visitá-la? Número 8. Yongma Land. Este lugar abriu suas portas em 1980, como um humilde parque de diversões para as famílias da Coreia do Sul, e foi popular entre os locais durante a primeira década após a sua abertura. Mas quando o Lotte World abriu em 1989, as pessoas perderam o interesse em Yongma Land, que deixou oficialmente de funcionar em 2011. Embora não seja mais um parque de diversões, Yongma Land ainda atrai visitantes devido ao seu ambiente e sua lenta, mas inevitável destruição. O parque possui um carrossel deteriorado, imagens desbotadas de ícones do pop dos anos 80, e carros de choque que há muito deixaram de se mover. Disse que Yongma Land é assombrado pelo espírito de uma menina, e que seu espírito ainda está presente no local. Muitos juram ter ouvido sua voz. Mesmo assim, isso não impediu um empresário empreendedor de reabri-lo, para que os visitantes possam passear por suas antigas atrações por $5. Você pode pagar até $25 para que o proprietário ligue as luzes do carrossel fantasma para você depois das 8 da noite. Número 9. Ilha Fantasma. Cidades fantasmas são um conceito bastante popular. Mas você já ouviu falar de uma ilha fantasma? Durante décadas, este pequeno lugar situado a 1.280 quilômetros da costa da Índia foi usado como uma extensão do colonialismo britânico e como prisão para milhares de condenados e prisioneiros políticos. Com menos de 1 quilômetro quadrado, a Ilha Ross foi escolhida devido à sua localização remota para construir esta prisão impenetrável. Mas o que aconteceu lá dentro supera qualquer história de fantasmas horripilante.
Os presos que habitavam a Ilha Ross foram obrigados a construir o complexo penitenciário em condições inóspitas e a lutar contra doenças terríveis. Embora oficialmente tenha sido fechada em 1937, durante a Segunda Guerra Mundial, a Ilha Ross foi invadida por várias forças e dissolvida permanentemente. Hoje, a selva reclama o terreno da prisão, mas sua história continua sendo uma das mais arrepiantes da Índia. Número 10. Holy Land, em Waterbury, Estados Unidos. Era um parque temático dedicado à Bíblia, a Holy Land. Desde sua abertura em 1955, uma cruz gigante brilhava diante da Interestadual 84, atraindo dezenas de milhares de visitantes a cada ano. Este parque, iniciado pelo ativista católico John Greco em 1956, recriava a antiga Israel e apresentava várias áreas importantes da Bíblia, como o local de nascimento de Cristo e várias catacumbas subterrâneas. Diferentes representações de figuras bíblicas e santos católicos ocupavam o parque por completo, desde estátuas europeias de alta qualidade a velhos manequins de plástico. No entanto, na década de 1980, a Holy Land se viu vítima de negligência e abandono, e finalmente fechou permanentemente em 1984. Agora, o que resta é um pequeno Israel abandonado, com estruturas vazias e em ruínas. Além de sua aparência negligenciada e desolada, o abandono da Holy Land pode evocar sensações de terror e mistério. Se você se atreve a explorar este lugar abandonado, desejo a você a melhor das experiências. Definitivamente, esses lugares nos lembram que, mesmo os lugares que em algum momento estavam cheios de vida, podem se tornar desolados e assustadores. Qual deles você gostaria de visitar? Compartilhe conosco, conte-nos na seção de comentários. E se você gostou deste vídeo, por favor, não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito o canal. E se você é novo aqui, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos que vamos publicando. Até a próxima!